Boa noite, pessoal que está entrando. Nós convidando Carlos Eduardo Canejo. Ah, Tudo bem? chegou. Oi, boa noite, Canejo. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bom. E com você? Tudo certinho. Tudo certinho. Maravilha. Um friozinho Ah, aqui no Rio, né? mas tá bom, tá gostoso, tá gostoso. Tá Assim é assim. melhor. O calorão também é muito desagradável. É assim a Consegue me escutar gente bem? fica mais confortável. Eu consigo sim. Ah, maravilha, maravilha. O pessoal está entrando aí aos poucos. Nós já vamos iniciar. Agradecer aí a presença de todos que vão entrar, que vão estar conosco. Só mais um pouquinho para a gente começar. Claro. Agradecer também a você. Nada, prazer enorme estar aqui com vocês. Tá certo. Deu tudo certo, né? Conseguimos conectar, são 8 horas. Vamos então começar mais uma live. Essa é a nossa 8ª live e nós estamos fazendo uma série que é Profissão Gestor de Resíduos. Nós abordamos nas últimas lives, nós viemos abordando o ramo da construção civil, né, o ramo da construção e técnicas de construção que são favoráveis, que são interessantes. Nós falamos sobre, na nossa sexta live, sobre a construção através de estruturas metálicas, que são os containers marítimos, e que chega um momento que eles ficam inservíveis, né? É uma quantidade muito grande que é gerada e que é aproveitado para a construção. Na nossa sétima live, nós falamos sobre a bioconstrução e técnicas, né, que fazem toda uma reflexão e um planejamento das obras, das construções, a partir da localidade, a partir dos recursos que ficam disponíveis e também de uma série de materiais que seriam resíduos, mas que são aproveitados, né, nesses locais. Eles têm um aproveitamento energético muito bacana, um aproveitamento da água, das águas pluviais, enfim. E hoje nós estamos com o Eduardo Canejo, professor da UVA, né, da Universidade Veiga de Almeida, que tem aí, vai compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. E ele tem, assim, uma formação acadêmica e uma formação profissional, uma experiência profissional muito interessante, que casa muito com tudo que eu acredito que as pessoas querem ouvir hoje, né, sobre gerenciamento de resíduos da construção civil. É claro que ele tem muitos outros assuntos para contribuir, para compartilhar, tanto que é professor, né, escritor, mas hoje a gente vai falar sobre esse assunto e eu quero passar a palavra para você, Canejo, para você se apresentar. Bom, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre gestão de resíduos da construção civil. Eu já estou feliz que vi aqui vários dos meus alunos, né, que estavam comigo até 10 minutinhos atrás na sala, entrando aqui, dando um alô. É sempre muito gratificante, né? Eu sou o Carlos Eduardo Canejo, eu sou engenheiro civil de formação, eu sou formado pela Universidade Veiga de Almeida, então eu costumo dizer que eu tenho um orgulho enorme, não só de ter sido formado pela instituição, mas hoje poder estar atuando também como professor e como coordenador do curso de engenharia civil, que um dia, né, eu já estive como aluno. Para mim é um prazer enorme, né? Eu sou engenheiro civil de formação, né, e sou também, depois, motivado aí, né, pela indústria do petróleo, eu acabei fazendo uma especialização em gestão de empresas de petróleo e gás na UF, né? Achei que fosse ficar milionário com pré-sal, né? Assim como muitas pessoas acharam. Então, naquele momento, me preparei para isso, né? Busquei formação para isso, mas eu sempre fui um apaixonado por resíduos. Tá? É interessante falar isso porque no finalzinho da minha graduação em engenharia civil, eu tive a certeza de que eu queria mesmo era atuar na área ambiental, na área de resíduos. Tanto é que a minha monografia de trabalho de conclusão de curso foi sobre aterros sanitários. Eu entrei na especialização no MBA em gestão de empresas de petróleo e gás. Meu trabalho o trabalho de curso final foi sobre gestão de resíduos sólidos em refinarias de petróleo.
né? E eu não desisti do tema, eu fui fazer um mestrado em engenharia sanitária e ambiental, que eu também falei sobre tratamento de resíduos, né? Falei sobre gestão de resíduos perigosos em refinarias de petróleo, dei um foco a mais do que eu vinha trabalhando, e também um doutorado em engenharia ambiental, no qual eu desenvolvi, né, um índice de sustentabilidade operacional para aterros sanitários. Então eu tenho toda uma carreira acadêmica, digamos assim, pautada ali no gerenciamento de resíduos, por ser um tema que me inspira absoluta motivação, não só de pesquisa, como de atuação. Eu tive também uma oportunidade, acho que muito boa na vida, né, de poder estar do lado do balcão do órgão ambiental. Eu fui durante mais de 10 anos, né, gestor público. Eu trabalhei na então FEEMA, entrei na verdade na secretaria, quando ainda era Secretaria de Estado do Ambiente, para trabalhar inicialmente com biodiversidade. Rapidamente, pelo perfil que eu já tinha, atuação na área de resíduos, eu fui levado até então FEEMA, onde eu fui trabalhar, né, com o licenciamento ambiental de unidades correlatas ao gerenciamento de resíduos, né, onde fiquei até a extinção da FEEMA e a fusão com o IEF, com a Serla, e o nascimento do INEA. Vi o nascimento do INEA por dentro, né, uma visão assim privilegiada, e nessa fusão foi criada a gerência de licenciamento de atividade de saneamento e resíduos, onde eu atuei como analista, né. Estive como analista durante alguns anos, já no INEA. Fui convidado para voltar à Secretaria de Estado do Ambiente para coordenar o Plano Estadual de Resíduos, na época, meados de 2012, 2013, e fiz esse papel assim com muito orgulho, né, de poder ver como é que a gente desenvolve a gestão de resíduos em um estado inteiro, como é que a gente integra N atores, N políticos, N partes interessadas numa questão comum que é o correto gerenciamento de resíduos. Foi uma etapa da minha vida também muito gratificante. Mas a vida é dinâmica e eu fui convidado para voltar depois ao INEA, então como chefe de serviço da pasta de saneamento e resíduos. Passei mais alguns anos nesse cargo, depois fui chamado, né, convidado a assumir a gerência de licenciamento e atividade de resíduos, onde eu fiquei quase 5 anos como gerente. É uma experiência assim, absurda que me propiciou, né, conhecer o estado do Rio de Janeiro inteiro, praticamente todos os aterros sanitários do estado do Rio de Janeiro, quase todos os lixões do Rio de Janeiro, as unidades de transbordo, as unidades de triagem. Trabalhei com os resíduos industriais, resíduos da construção civil, resíduos de serviço de saúde, transporte de resíduos, blendagem, coprocessamento. Então, assim, foi uma experiência incrível. De 2015 para cá, é uma opção profissional minha, eu quis me dedicar mais à minha vida acadêmica, né, e, por sua vez, foi no momento que eu estava ingressando no doutorado, eu pedi a exoneração da época, né, do INEA, e me vinculei mais à Universidade Veiga de Almeida como professor, coordenador e pesquisador, e estou desde 2015 atuando na universidade. Hoje eu coordeno os cursos de engenharia civil, né, os cursos da área de negócios da pós-graduação e os cursos da área de sustentabilidade também da pós-graduação. E também atuo como consultor na área ambiental, mais especificamente na área de planejamento, gestão ambiental, gestão de resíduos e licenciamento. E tenho atuado muito como mentor para alguns ícones, digamos assim, do segmento da área de resíduos, pensando mais numa consultoria estratégica mesmo, para a resolução de problemas e, de certa maneira, desenvolvimento de soluções, né, junto ao licenciamento ambiental, especificamente também na área de resíduos, né. Então, isso, digamos assim, é uma síntese, né, um pequeno ponto aí, um parêntese aí dessa minha vida profissional, dessa minha jornada profissional. Sim, bacana, Caneja, muito, muito bacana. Acho que quem ouviu um pouquinho, né, nossa, que bagagem, né, que você tem aqui para compartilhar. E você citou que o gerenciamento de resíduos é uma paixão, né, algo que você gosta, e você usou o termo que te motiva, porque, de fato,
é algo dinâmico, que há muito a fazer, que há muito a descobrir, né? E quem atua na área ambiental acaba tendo essa possibilidade também de atuar e de influenciar, né, o correto gerenciamento de resíduos. E falando sobre, a gente está fazendo a live Profissão Gestor de Resíduos, né? Trazendo esse foco para o resíduo da construção civil, talvez começando ainda aí num beabá, né? Fala um pouquinho para a gente o que é esse resíduo da construção civil, ele tem, né, uma divisão por classes. Fala um pouquinho para a gente sobre esse resíduo que é gerado rotineiramente, porque por onde a gente passa, a gente vê as obras acontecendo, e a gente tem o ramo da construção civil, né? Tem a indústria que vende construção civil, as construtoras, mas temos também, socialmente, as residências, as pessoas, elas precisam fazer também obras, fazer reformas. Então, ele é um resíduo que ele é gerado tanto a nível industrial, vamos dizer assim, mas também a nível urbano, né? Por todas as pessoas que precisam executar uma obra. Exatamente. A gente ainda bem tem uma resolução, que é a resolução CONAMA 307, que disciplina a gestão de resíduos da construção civil no nosso país. Tá? O resíduo da construção civil é todo aquele material de construção, demolição, que porventura é gerado no processo de reforma, construções novas e também de demolições. Né? Então a gente tem misturado, né, nessa gravimetria, se assim podemos dizer, de resíduos, a gente vai ter resíduos que são restos de concreto, restos de cimento, blocos cerâmicos, vergalhões. Junto com isso, lata de tinta, meio cheia, meio vazia, que isso é um problema que a gente vai falar mais à frente. A gente tem também madeira, a gente tem recicláveis de uma maneira geral, sacos plásticos, sacos de ráfia, a gente tem gesso. Então a gente tem uma infinidade de materiais que, por sua vez, juntos representam esses resíduos da construção civil. É claro que o nosso trabalho, enquanto gestor de resíduos, é basicamente fazer a organização. É um pouco obsessivo em alguns momentos, mas é de fato isso que nos compete. A gente precisa aprender a fazer essa segregação, ensinar as pessoas a fazer a segregação correta e, consequentemente, né, esperar que assim o resíduo siga o caminho correto até o seu destino final e a sua disposição final. Então, a resolução CONAMA, ela nos ajuda. Ela nos ajuda porque ela define 4 classes para os resíduos da construção civil. Tem o resíduo classe A, classe B, classe C e classe D. Tá? O que é cada uma das classes? Resíduo classe A é aquele resíduo que é oriundo, né, de uma demolição, uma construção, que é passível de ser reutilizado ou reciclado como agregado para a construção civil. Então a gente vai ter bloco cerâmico, a gente vai ter resto de concreto, a gente vai ter até mesmo solo que pode ser reutilizado. Então os resíduos da classe A, eles têm essa característica. São aquelas peças de concreto maiores que, porventura, teve uma queda, que sobrou. São aqueles vergalhões que, em suma, não conseguiu aproveitar tudo. A gente faz toda essa segregação e concentra nos resíduos classe A somente aqueles que podem, de fato, ser reutilizados ou reciclados dentro da própria obra ou processados para serem utilizados como subleito de base ou qualquer tipo de agregado não estrutural na construção civil. Tá? Então, e esse resíduo, Camilo, como nós já estávamos conversando ontem, né, na nossa prévia, eles têm assim, um grande volume, normalmente, dentro da construção civil, e também muito peso. Né? Eles são pesados, né? E isso é também uma das características que são importantes para o gestor de resíduos avaliar, analisar, para ele entender como acondicionar, como vai ser esse transporte, porque ele vai depois ter uma limitação em relação a peso, né? Então, também é uma das características aí do resíduo classe A. Sim, exatamente. Em função da densidade, né, pelo material, a gente mistura areia, água, mistura cimento, né, e a partir disso a gente tem um material muito mais denso e, consequentemente, mais pesado, que representa maiores problemas no armazenamento, e também no transporte, e também na disposição final, que não é bem disposição final, a gente também vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, os resíduos da classe A, eles têm essa característica. Tá?
Então, se você está em casa e você fez uma obra, derrubou uma parede, se você derrubou uma parede, você está gerando resíduo, né, da construção civil classe A. Né, o que vai acontecer é que geralmente você não tem essa preocupação, as pessoas infelizmente não têm essa preocupação de fazer a segregação na própria obra. Então eu vou separar esse resíduo cerâmico classe A junto com o resto de cimento classe A de uma madeira que eu utilizei, de uma lata de tinta que eu utilizei. Geralmente as pessoas não fazem segregação, colocam tudo aonde? Naquela caçamba de 5 metros cúbicos que você aluga, né, para poder dar. Classe A, ele de fato tem um peso muito mais significativo, né? O que representa até num estudo que foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2010, o RCC no Brasil ele pode chegar a representar até 70% do volume de resíduo sólido urbano coletado pela prefeitura quando não é feito o gerenciamento adequado. Então, assim, a representatividade dele é muito grande, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o resíduo da construção civil indo parar, né, de maneira inadequada dentro de um aterro sanitário é o cúmulo do desperdício. É desperdício de gasolina no transporte, é desperdício de tempo de coleta, é desperdício de vida útil de aterro sanitário. Além, é claro, de representar um problema geotécnico futuro no aterro sanitário, quando você não distribui ele adequadamente. Então, tem vários problemas para falar sobre isso, mas o resíduo do classe A ele tem essa característica. O classe B já é aquele material que é passível, né, de algum tipo de aproveitamento, reciclagem, que a gente está mais acostumado. Né? Vai ser o plástico, né? Vai ser a madeira, vai ser o ferro, os vergalhões que eventualmente sobraram. Você tem fluxos de reciclagem já mais definidos. Né? Os do grupo C não, da classe C, eles vão ser aqueles resíduos que ainda não têm uma solução economicamente viável para o aproveitamento. Então eles ficam numa espécie de limbo ali, eles ficam meio perdidos, né? A gente tem que acabar tratando eles como resíduos mais complexos e muitas vezes acaba destinando com soluções análogas aos resíduos industriais. Tá? Por fim, a gente tem os resíduos do grupo D. Tá? Os resíduos do grupo D são aqueles que são reconhecidamente perigosos. A gente usa muito nas obras, a gente usa muito solvente, a gente usa muita tinta, a gente vai usar primer e mais um monte de materiais químicos que são utilizados no dia a dia da construção e que, obviamente, né, a gente não consegue usar a totalidade da lata de tinta, por exemplo, e fica, né, aquele volume que representa um risco ambiental significativo. E aí entra essa discussão. Né, a lata de tinta, ela é feita de um material possivelmente reciclável. Né? E se ela tiver com tinta, a gente faz o quê? Se ela tiver com tinta, ela é considerada como grupo D perigoso. Sim. Se ela estiver com um filme de tinta, isso a própria resolução CONAMA coloca, um filme de... O que seria um filme de tinta? É difícil dizer. O filme de tinta é aquilo que você enxerga no fundo da lata, mas quando você move, ela não escorre. Se tiver com um filme de tinta, pode ser enquadrado como um material reciclado. Se tiver algum tipo de fluxo, não. Aí acaba sendo enquadrado como um resíduo grupo D, resíduos da construção civil grupo D perigoso. E aí o fluxo de gerenciamento é outro. Na verdade, para cada um deles a gente vai ter fluxos distintos. Tá? Acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ah, certo. E aí... a gente falou assim de muito detalhe sobre a caracterização, sobre as classes, né, e a composição desses resíduos. Então, a etapa de treinamento, de orientação dentro das equipes numa construtora, né, nas obras, é uma etapa bem importante, né? É um trabalho bem importante e acredito que assim, rotineiro. Porque são detalhes que no dia a dia é comum que não se atentem para isso, né? Não tem segregação melhor do que a segregação feita na origem. Então, quanto mais treinada e capacitada for a equipe para realizar a segregação no momento da geração, melhor vai ser o aproveitamento desses resíduos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? É que, infelizmente, a gente não consegue ter em 100% das obras uma eficiência tal que permita uma segregação perfeita. Isso é impossível, é utópico.
né? A utopia ela é boa porque faz a gente não desistir, né? Mas a gente tem que perseguir exatamente esse gerenciamento perfeito, né? Essa segregação perfeita. Mas ela é utópica. Sempre vai ter um resíduo colocado num lugar equivocado. Então, o treinamento ele é a base. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. Capacitar aqueles que ficarão responsáveis pelo manuseio e armazenamento temporário de resíduos em canteiro de obra é o ponto crítico de sucesso para que se tenha um gerenciamento adequado. Só que ninguém faz gerenciamento no vácuo. A gente gerencia dentro de contextos. E o contexto é definido pela elaboração do plano. Então, se você é gerador de resíduos da construção civil, você precisa elaborar um plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil e, a partir disso, identificar não somente os fluxos que você vai fazer com cada uma dessas classes que eu acabei de mencionar, mas também quem são os responsáveis por cada uma das ações. Então, isso tudo fica institucionalizado dentro de um plano, e no âmbito desse plano, a gente consegue fazer o acompanhamento e, obviamente, né, verificar se o plano está sendo executado a contento e verificar se o treinamento, que é uma das principais ações, está sendo feito adequado e se está tendo o retorno previsto. Certo. Então, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos estabelecido que é obrigatório, né, o gerador, o construtor, as construtoras, as obras, fazerem o seu plano de gerenciamento de resíduos, né? Onde vai estar estabelecido essas classes, as orientações de segregação e a destinação que a gente faz para cada classe. Vamos falar um pouquinho sobre como destinar, né? Falamos sobre a segregação, que é uma das etapas do processo. Existem algumas anteriores, né? Para a gente poder também... Daqui a pouco a gente fala que é o reduzir, né? A gente não precisar gerar algumas medidas que são boas práticas, que são importantes para que a gente faça uma boa gestão e minimize a regeração de resíduos desnecessários. Mas vamos falar, então, assim, um pouquinho da destinação de cada uma dessas classes. Sim, vamos sim. Assim, é muito importante o ponto que você tocou, porque a hierarquia, na verdade, ela é a base do gerenciamento. Então, a gente tem que começar com a hierarquia. É o artigo 9º da política, mas assim, ele é muito importante, né? E também está nos objetivos da política. Então, a gente precisa seguir bem afinco, né, essa que é uma diretriz legal, né? É a base do que a gente tem que fazer, né? Um outro ponto que eu acho que vale a pena comentar, antes de eu falar de cada uma das classes, né, é sobre a disposição final inadequada, né? Porque tem um conflito de competência grave nisso, tá? Que é o seguinte: vamos supor que eu seja uma construtora, eu sou despreocupado com a gestão dos meus resíduos, né, não quero gastar dinheiro contratando uma empresa séria de coleta e, consequentemente, eu contrato uma empresa que não é séria, né, e ela destina esse resíduo para qualquer lugar, joga num terreno baldio. Ninguém viu, ninguém sabe quem foi que dispôs. Esse resíduo, agora, no logradouro público, ele passa a ser competência da prefeitura. Então, a disposição final inadequada, seja, né, do classe A, B, C ou D, a disposição inadequada desse resíduo sobrecarrega, onera a gestão pública. E, consequentemente, aquele imposto que a gente paga, né, a gente muitas vezes tem que direcionar, sem saber, recursos para a gestão inadequada de geradores que estão sendo levianos e tendo atuações criminosas. Então, esse é um ponto assim, muito, muito sensível, né? Por isso que a gente precisa incentivar muito, não só as construtoras, mas os geradores, de maneira geral, de resíduos, a conhecerem a lei e estarem cientes dos riscos que eles estão correndo a partir do gerenciamento inadequado. Eu destaco aqui só rapidamente na lei 3467 do Estado do Rio de Janeiro, do ano 2000, né, no artigo 61, né, o descarte inadequado, isso, consequentemente, acaba fazendo com que, né, ele esteja sujeito a uma multa que vai acima de R$ 1 milhão. E a gente sabe que para determinadas empresas, uma multa dessa monta acaba possibilitando a quebra da empresa. Então, por isso que a atuação tanto da prefeitura no controle
da disposição final ambientalmente adequada e do órgão ambiental estadual também contribuindo para esse controle é fundamental, né? Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante colocar. Mas é claro que cada uma das classes tem uma solução pensada, né, dentro da própria resolução CONAMA 307 para que a gente tenha um gerenciamento adequado. Tá? Vamos começar. Nejo, Diga, só um diga. minutinho. Sobre essa consideração, né, em relação às destinações inadequadas, é interessante a gente reforçar que os gestores de resíduos, as pessoas que trabalham na área ambiental, busquem a legislação, o embasamento, entender as obrigatoriedades do gerador, do transportador, enfim, em qualquer empresa que a pessoa atuar, há obrigações ambientais, né? E sobre o gerenciamento de resíduos, seja ela de qualquer ramo que for, a gente hoje está falando do RCC. Então, cabe muito a esse profissional indicar, orientar, né, ser a área técnica embasada nos requisitos legais que vai alertar sobre o como fazer, né, e sobre essas obrigatoriedades. E assim a gente vai conseguir, de alguma forma, também motivar, orientar, reorganizar, né, essas atuações das empresas de construção civil, né, e também dos receptores, dos transportadores, de qualquer empresa que atue aí na área de gerenciamento e tratamento de resíduos, né? Não, Então, exatamente. o conhecimento, a busca pelo conhecimento é muito importante, porque são esses detalhes. Você pode ser multado, nós podemos ter uma atividade paralisada, e por aí vai, que são muitas vezes as motivações do empreendedor para efetivamente, né, mudar a sua forma de agir. Apesar da importância, da relevância do tema, da pasta ambiental, né, da gestão adequada de resíduos, a gente sabe que o empreendedor, quando ele é desconectado dessas práticas, ele sente mesmo no bolso. Né? Se não houver uma ação de comando e controle, né, se não houver multa, se não houver acompanhamento, punição e etc., ele vai pairar na ilegalidade. Ele tem um sentimento de ilegalidade, ele percebe, ele está, né, descumprindo regras legais e mesmo assim ele não consegue, né, ele não é multado, ele não é coagido, não acontece nada com ele. Então, ele paira, o sentimento de ilegalidade paira e ele continua conduzindo de maneira inadequada. Por isso que é importante a gente ter um órgão ambiental forte, um órgão ambiental que monitore, um órgão ambiental que controle, que tem estrutura para isso, que tem equipe treinada. E também é importante que as empresas invistam em treinamento, né, para não se submeter aí a condições de risco, que a gente sabe, né, que tem atenuantes, mas também tem agravantes, de acordo com a Lei 3467, e dependendo do local de disposição final inadequado, pode ter representações ainda mais complexas, inclusive criminais, né, que podem trazer muita dor de cabeça para o empresário. Sim. Então vamos às destinações, daqui a pouco a gente tem um monte de perguntas. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Então, aquele resíduo do classe A que a gente falou mais cedo, que é aquele resto de concreto, resto de cimento, bloco cerâmico e etc., até solo, né, ele é considerado como um resíduo de altíssimo valor agregado. Tá? Então, ele não é encarado como um resíduo que precisa ser encaminhado para uma disposição final. Isso, não, de jeito nenhum. A gente não deve fazer uma disposição final desse resíduo. O que a gente deve fazer é buscar meios de aproveitar no próprio canteiro de obra o máximo que a gente puder desses resíduos. Tá? Isso é o que a resolução CONAMA recomenda. Tá? Em último caso, se eu não conseguir ter nenhuma solução, vamos supor que eu gerei uma quantidade muito grande, não consegui ter um bom gerenciamento, tá? Não tenho uma solução para isso, não tenho um britador, aí eu tenho que encaminhar para um resíduo, para um aterro de inertes, tá? Que é o que a gente chama de aterro de resíduos classe A. Só que tem um ponto aí muito importante, porque a gente tem a noção, né, a gente tem a sensação de que quando se fala em aterro, a gente está falando em algo que encerrou um ciclo de vida.
Então tem que tomar um Ponto certo final. cuidado, um ponto final. No caso, em especial, dos aterros de inerte, que são os aterros que recebem exclusivamente, tá? Tem que pontuar isso, eles deveriam, né? Receber exclusivamente os resíduos da classe A, eles não são vistos como um local de disposição final, e sim um local de armazenamento temporário. Tá? Deve ser visto como um local de armazenamento temporário. Ou seja, o projeto de um aterro de inerte, ele deve ser feito e licenciado de tal forma que ele permita, numa condição futura, quando houver viabilidade técnica e econômica para tal, a retirada desse material que tem valor agregado, o beneficiamento dele e a transformação dele em novos materiais para a construção civil. Então eu não posso, em hipótese nenhuma, dispor os resíduos da construção civil classe A de maneira conjunta com os da classe B, classe C, classe D. Também não posso dispor de maneira conjunta com resíduos sólidos urbanos ou qualquer outra tipologia. Tá? Resíduo da classe A, quando é encaminhado para aterro de inerte, ele deve ser encaminhado exclusivamente a esse material passível de aproveitamento futuro. Tá? E, em hipótese nenhuma, a gente deve encarar esse aterro de inerte como um túmulo do resíduo, mas sim como um local de armazenamento temporário, no qual faremos, quando houver viabilidade técnica e econômica para tal, uma retirada, que a gente chama de mining, né? Que é fazer uma mineração desses resíduos e transformar eles novamente em insumos, né, para a própria indústria da construção civil. Lembrando que o aterro de inerte é a última etapa dessa ponta. A gente tem que seguir toda aquela hierarquia de reduzir, reutilizar, reciclar e etc. antes de fazer esse encaminhamento. Tá certo. E na sua experiência prática, você já viu isso acontecer? A remoção de materiais de um aterro classe A para efetiva utilização e aproveitamento? Não, não, não. Nas minhas andanças aí pelo órgão ambiental, como consultoria, acho que eu não fui premiado com essa oportunidade técnica, não cheguei a ver não. Mas o que acontece? Na verdade, a fração que de fato vai para os aterros de inerte é uma fração muito reduzida. Tá? E eu vou explicar o porquê. Tem várias soluções que se dão aos resíduos da construção civil, né, da classe A. Uma fração, sim, é reaproveitada no canteiro, uma fração, sim, volta a ser agregado de obra, mas uma fração significativa também é utilizada em dois tipos de obra que são muito comuns. Tá? Primeiro é o alteamento de grade, quando a gente quer fazer levantamento de terreno. Vamos supor que eu comprei um terreno, eu quero levantar esse terreno e botar ele no nível da rodovia. Aí eu tenho ali a necessidade de fazer um alteamento de grade, ao invés de eu usar solo novo, eu posso despejar os resíduos da construção civil, se for somente do classe A nesse terreno, fazer o levantamento de solo e nivelar. Isso eu posso fazer. Tá? Isso tem previsão, tá, legal para que isso aconteça. E também a própria construção de estradas, né, que a gente usa também como subleito. Tá? E também existe uma terceira possibilidade, que não é algo que é de fato assim, legislado, mas também ocorre, que é um encaminhamento para aterro sanitário, mas não para disposição final conjunta. Tá? É o envio desse material para que ele seja utilizado como subleito das vias de acesso dos aterros sanitários. O aterro sanitário ele é muito dinâmico, o material orgânico, obviamente, ele lixivia, gera gás, tem vários problemas associados a isso, e ele se mexe constantemente. Então, para você garantir o acesso de caminhões a frentes de serviço que estão a 70, 80 metros de altura, você precisa ter uma base reforçada. E geralmente essa base reforçada nos aterros sanitários também é feita com resíduos da construção civil. Tá? Então, é uma brecha que se tem. A gente não pode encaminhar, isso é uma questão, a gente não pode encaminhar resíduo da construção civil para disposição conjunta com resíduo sólido urbano. Não pode, é proibido. Agora, a utilização desse material, ou seja, a valorização desse resíduo da construção civil como subleito, né, para garantir o acesso de caminhões à frente de serviço é algo que é passível de ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Claro que ele precisa avaliar o pleito, decidir se é possível ou não. Então, muitas vezes, isso reduz bastante o volume daquilo que vai para aterro de inerte.
tá? Agora, especificamente sobre a sua pergunta, eu nunca vi, espero ver um dia ainda, um aterro de inerte sendo totalmente descomissionado para aproveitamento do material ali que foi enterrado. Certo. Há algumas áreas de aterros de inerte que são também áreas que já tiveram uma remoção de solo para para revenda ou pedreiras, algo assim, alguma exploração, né, desse recurso mineral, e aí há uma recomposição também de solo com esse resíduo classe A, correto? Sim, sim, é comum, né? Como o resíduo da construção civil classe A ele é inerte, não há nenhum problema a gente ocupar, por exemplo, se houver um interesse de uma pedreira em preencher um espaço de extração com esse resíduo, é possível realizar sim essa ação. Tá? É possível utilizar essa área como área de armazenamento temporário, que é o aterro de inerte, desse material. É possível que seja autorizado. E também o ideal é que seja feito em áreas que já foram degradadas. Né? Você degradar uma área especificamente para isso, eu Sim, entendo, não é criminoso, porque é passível de licenciamento ambiental, mas é algo que deve ser olhado com muito cuidado pelo órgão ambiental. Eu não sei se tem justificativa. correto. E os demais, as demais classes, a gente acaba fazendo uma destinação já comum aí pela indústria de reciclagem, ou como resíduo perigoso, que pode ir para um coprocessamento. A gente também evitar sempre o aterro à disposição final e aterro mesmo que classe 1, né? Tentar fazer uma destinação um pouco mais nobre, mesmo que seja um resíduo perigoso, correto? Então, as outras classes nós seguimos essas tecnologias que são utilizadas para os outros resíduos e de diferente, especial, a gente tem esse tratamento com a classe A, correto? Sim, sim, exatamente. O grande diferencial, aquilo que a gente entende mais por ser resíduo da construção civil, está ali no grupo, né, na classe A. O classe B, que são os materiais recicláveis, eles seguem o fluxo normal dos materiais recicláveis, né? Armazenamento temporário, geralmente doação para cooperativas ou algum tipo de contrato específico que se faça para comercialização, e depois a reinserção desses, né, no mercado, seja, né, através da reutilização, seja através de fato da reciclagem. Tá? Os resíduos da classe C são aqueles que não têm viabilidade econômica hoje, não tem solução técnica de fato para aproveitamento. Então ele acaba sendo encaminhado, ou como, né, se ele não tiver qualquer tipo de característica poluente, né, tiver sido identificado, ele é encaminhado aquela fração específica, né, para um aterro sanitário, ou, né, se ele tiver algum componente ali considerado como perigoso, ele deve ser encaminhado como resíduo perigoso, assim como todos os resíduos que são enquadrados ali na classe D. Lembrando que os resíduos enquadrados na classe D, né, por serem, né, compreendidos como perigosos, eles têm que ter uma gestão ainda muito mais meticulosa. Né? Então, a gente vai ter todos os processos de MTR, é claro, mas a gente precisa analisar, né, a vocação de cada área. Né? Aqui o Estado do Rio de Janeiro ele tem uma vocação clara para tratamento de resíduos industriais a partir de processos de blendagem e, consequentemente, encaminhamento para unidades de coprocessamento. Tá? Então, se a gente está falando de resíduo perigoso aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente consegue vislumbrar que ele segue esse caminho. Né? Eu acredito que boa parte siga esse caminho quando não é descartado inadequadamente no ambiente. Porque é a solução que se apresenta. A gente tem alguns poucos aterros industriais, de fato, né? Se não me engano tem dois, tem um em Quissamã, o outro agora eu não me lembro aonde está localizado, mas eles são os únicos que a gente tem. Então, o coprocessamento ele acaba sendo a solução que melhor se aplica para esses resíduos considerados perigosos. Que aí a gente tem várias empresas, né, que fazem esse processo de gestão, prestam esse serviço, tanto aqui na região metropolitana quanto na região dos lagos. Né? São empresas que são focadas em receber resíduos, fazer o CDR, que é a mistura, né, dos diversos tipos de resíduo, e compor o combustível derivado de resíduo, atendendo às especificações da unidade de coprocessamento, que vai receber e utilizar esses resíduos como combustível para a geração do cimento. Então, a gente tem esses caminhos, digamos assim,
para os resíduos da classe A, B, C e D. Perfeito. Eu vou passar aqui uma pergunta da Lorena, ela perguntou assim, ó, o aterro de RCC que recebe lodo de estação de tratamento de água, de ETA, para fazer tijolos ecológicos, ou fazer, como fazer para coletar a água do lodo que contém alumínio para não ir diretamente para o solo? Bom, vamos Então, lá. falou que o aterro de RCC que vai receber esse lodo, como ele vai fazer para fazer essa coleta desse chorume, desse líquido livre que vai aí sair do resíduo classe? Se for de fato um aterro de inerte, ele não deveria estar recebendo o lodo. Se for só o aterro de inerte. Se for uma central que faz processamento de resíduos, tá? Aí pode receber o lodo, não tem nenhum problema, colocar em um leito de secagem. Tá? Nesse leito de secagem, a gente vai ter a geração sim de um efluente que tem essa característica rica em alumínio. Esse efluente depois tem que ser succionado e levado para tratamento numa estação de tratamento de efluentes industriais. Tá? O lodo, né, seco, ele pode até ser colocado no aterro de inerte, depois de seco. Tá? Pode ser colocado no aterro de inerte e, obviamente, lá na frente, se houver a necessidade ou a possibilidade de utilização dele, a gente pode vir a utilizar. Ele seco pode ser moldado, né, depois que a gente faz o processo de secagem, ele pode ser moldado, seja a frio ou a quente, e virar um bloco cerâmico. A gente pode fazer isso. Tem soluções de engenharia de materiais de construção para esse fim. Tá? Pode ser. Agora, em tese, ele não deveria, né, ser lançado sobre o aterro de inerte. Não deveria. Porque os aterros de inerte não têm previsão de sistemas de captação de lixiviado. Eles não têm obrigação nem de ter, né, afastamento de lençol freático, por exemplo. Então, se está sendo feito assim, está errado. Aí tem que ver direitinho com o operador, com o transportador. E se você for o gerador, toma cuidado e veja se cobre, né, algumas ações efetivas, né, para a melhoria dessa condição. Então, orientação, né, ele não está enquadrado como um classe A, ele deveria ir para um outro tipo de aterro, né? Se for dispor o lodo direto, receba resíduos classe 2. Correto. Isso. Então, já fica aí a orientação. Tem uma outra pergunta aqui. Em grandes obras, a segregação de resíduos ocorre de forma mais adequada? Qual a sua percepção? Bom, quanto maior a construtora, mais preocupada ela está com esse processo, por vários motivos. A gente vive uma onda ESG agora, né, que traz a vinculação da responsabilidade socioambiental com um modelo de governança efetivo. Então, a mancha, digamos assim, derivada de uma gestão inadequada de resíduos pode representar uma perda de valor da empresa. Então, sim, grandes empresas, grandes construtoras que hoje estão alinhadas com essa tendência, elas tendem também a ter, né, modelos de gestão de resíduos mais eficientes. E ainda tem outro ponto, que é o desejo de obter uma certificação de construção sustentável. Então, grandes construtoras que também buscam esse processo de certificação precisam documentar todas as etapas de gerenciamento de resíduos, porque esse é um dos critérios que é avaliado lá quando é feita a avaliação da certificação LEED ou da certificação Aqua, entre outros. Né? Então, sim, a tendência é mais essa. Grandes empresas, né, tendem a ter um cuidado maior com o gerenciamento de resíduos da construção civil. Tá? Agora, pequenas empresas, né, veem que às vezes vale mais a pena contratar uma caçamba ilegal, onde você não vai ter como ser responsabilizado pelo descarte inadequado, porque é uma economia que se faz, uma economia porca que se faz na obra. Né? Então, eu concordo com a sua fala e tenho exatamente essa visão. Basta a gente fazer um voo, né? Não precisa nem ser com um helicóptero, não, basta usar aí o Google Earth para a gente ver o entorno desses grandes vazadouros que, em tese, já foram encerrados, né, como o Gramacho, como Itaoca, como Bongaba, como Babi, e veja lá se você não vai achar pilhas e pilhas e pilhas de resíduos da construção civil. Sim.
Bom, e aí nós temos algumas ferramentas, né, que podem nos auxiliar nesse controle, né? Nós falamos um pouquinho sobre toda a parte de gestão desses dados, dessas informações de geração de resíduo, né? A expectativa de geração de resíduo. No inventário de resíduos, uma das coisas que é obrigatório colocar, por exemplo, é matéria-prima, o que se consome, o que se utiliza para produzir, né? E aí a gente já tem uma expectativa de de geração de resíduos, enfim. Então, esses dados precisam ser trabalhados, né, conciliados, para que a gente faça um balanço de massa aí sobre o que é gerado versus o que é destinado e se está coerente com a realidade, né? Com certeza. Canejo, a gente falou um pouquinho sobre você citou aí, né? No projeto dos aterros inertes das áreas, né, para receber o resíduo classe A, existem alguns critérios para a elaboração dessas áreas, né? E aí a gente separou aqui que tem 3 NBRs que o pessoal pode consultar, que é a 15112, a 15113 e a 15114, que remetem aí aos projetos de construção dessas áreas e ao gerenciamento dos resíduos da construção civil classe A, principalmente. Então, é interessante, né, que o pessoal pesquise e entenda aí qual é a estrutura para receber esses resíduos. Então, quem quiser pesquisar, tem aí essa fonte de consulta. Claro. E eu ia falar e perguntar também um pouquinho, porque cabe aos municípios terem o seu plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, né? Então, o gestor de resíduos ele pode pesquisar esse plano aí dentro do seu município, dentro da sua área de atuação, onde vai ter toda a orientação sobre para elaborar o seu PGRCC, né? Então, o seu plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, você pode se basear no plano municipal. Então, pesquise aí também na sua localidade essa legislação que vai variar de município a município, mas vai dar esse norte, né, sobre como fazer esse gerenciamento. E, assim, a conversa está muito boa. Acredito que muitos aqui estão gostando e aproveitando essa conversa, mas o nosso tempo vai se esgotando. Eu vou ver aqui, acho que a gente tem mais uma pergunta. Você domina aí a legislação de gerenciamento de resíduos lá de São Paulo? Estão perguntando aqui sobre o CADRE. Não, não, Se a nunca gente trabalhei com o pessoal de São precisa... Paulo. Não. Não. Então, a rigor da minha experiência, a gente teria que realmente verificar na legislação, né? A gente teria o CAD para destinação dos resíduos industriais lá em São Paulo, mas me parece que para o RCC existe alguns documentos que são até apresentados à prefeitura, mas que não precisa do CAD por ele não ser industrial. Mas nós não vamos saber te responder certinho, então eu peço que fica a consulta aqui, segue lá no Bicom, faz essa pergunta lá de novo, que eu vou pesquisar para te responder, tá bom? Quem está fazendo a pergunta, a gente pode te Lembrando passar também certinho. que cada estado tem a sua particularidade definida pelo plano estadual, mas que cada município também tem a sua particularidade. Então, conhecer, né, todas as legislações é algo absolutamente impossível. Mas a gestão de São Paulo, ela tem alguns facilitadores, né? Apesar de eu não ser um exímio conhecedor da legislação paulista, né, eu sei que ela tem algumas particularidades, primeiro porque eles trabalham, tá, e eles tendem a ter recebendo muita quantidade, inclusive de RCC. Então a gente tem algumas unidades de beneficiamento de RCC em São Paulo, tá? E de acordo com o que está na lei, na Política Nacional de Resíduos, independente da questão do CADRE, né, é obrigatório, por conta do gerador, a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil.
Isso aí não tem história. Então ele tem que ter o Não tem plano, escapatória, tem que ter. tem que fazer o cadastro, tem que fazer o licenciamento ambiental, e o próprio órgão ambiental ele vai poder orientar ali qual é o procedimento para registro das informações. Aceito. Canejo, a gente então se dirigindo aí para o final, eu te farei uma pergunta para Claro, o claro. profissional que está aqui buscando informação e orientação, né, e que pretende atuar na gestão de resíduos. Qual seria, assim, a sua dica para que ele atue de forma, vamos dizer assim, contundente, relevante, que ele consiga contribuir, né, onde ele for atuar, no gerenciamento de resíduos de RCC? Quais dicas, assim, específicas para o gerenciamento de resíduos de RCC você daria ao profissional da área ambiental? Então, acho que a primeira coisa é buscar se capacitar, né? Porque a capacitação ela vem sempre como uma forma de você desenvolver habilidades e competências para enfrentar a realidade que você vai ter enquanto gestor, né? A capacitação em si, o treinamento, ele não resolve todo o problema, porque como gestor de resíduos a gente sabe que sempre tem uma novidade, sempre pinta uma novidade, por melhor que seja o seu treinamento, por mais que você tenha desenvolvido habilidades e competências específicas para essa função, sempre tem algo que surge no dia a dia, já visto que o mercado é extremamente dinâmico, né? Então, acho que a primeira coisa é tentar buscar uma capacitação, a segunda coisa é buscar experiência. Tá? Se você ainda não tem, de fato, experiência no gerenciamento de resíduos da construção civil, é muito importante que você busque, mesmo que por um tempo, até voluntário, atuar, né, seja junto ao órgão ambiental, seja junto a uma empresa que elabora plano de gerenciamento de resíduos, né, porque isso é algo assim, fundamental. Ou então se lançar no mercado, eu acho que é uma oportunidade, a gente aprende mesmo fazendo. Então, apesar de ter as suas dificuldades, metendo a mão na massa e pesquisando legislação, consultando a legislação correta, consultando especialistas, se capacitando, é o caminho certo para você conseguir ter sucesso na área de gerenciamento de resíduos e, é óbvio, em todas as demais. Não tem um segredo, né? Basta a gente se dedicar e fazer acontecer. Tá certo. Você quer deixar aí palavras finais para a gente? A gente agradece muito a sua disponibilidade. Esse momento acho que foi muito enriquecedor para todos que puderam participar. E a gente vai continuar nessa rotina aí das lives, buscando trocar com profissionais que têm essa bagagem, que têm experiência e que podem trazer, como você falou, essa orientação, algumas dicas que vão auxiliar o profissional a se capacitar mais, a buscar mais, a observar a legislação, enfim, a ficar pronto para atuar de forma relevante aí na área ambiental, né, promovendo mudanças, enfim, colocando em prática muitas ferramentas que são obrigatórias, mas que ainda não estão sendo utilizadas no dia a dia, tendo argumentação, né, tendo esses recursos para poder colocar para o empreendedor a importância de ter um plano de gerenciamento de resíduos, de qualificar o seu fornecedor, enfim, e de aplicar a legislação no seu negócio. Eu só assim agradecer mesmo o convite, para mim é um prazer enorme estar falando sobre esse assunto, né, que eu sou um eterno apaixonado pelos resíduos, estudo isso há muito tempo, sou autor de alguns livros sobre o assunto, sou professor sobre o tema, atuo na área de consultoria também com o tema, né? Então, assim, para mim é um prazer enorme falar sobre isso, né? E, de fato, né, se você quer mudar o seu status aí e passar a atuar como gestor de resíduos, você precisa buscar essa capacitação, né? Você precisa buscar se desenvolver, se preparar, né? E também, é óbvio, desenvolver aí competências através de experiências que você venha a ter com profissionais de mercado. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? E tenho certeza que todos vocês que estão aqui assistindo a gente, se buscarem esse caminho, vão conseguir ter mais sucesso aí na jornada profissional de vocês.
Perfeito, Canejo. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, que fizeram perguntas. Nós ficamos à disposição aí nas redes sociais, né? Como pessoas que atuam nessa área ambiental, a gente quer sempre trocar e compartilhar conhecimento, não queremos reter informação, a gente quer realmente trocar com todos. Então, muito obrigada, um abraço, Canejo, um abraço a todos, e na próxima semana estaremos novamente juntos aqui. Tá bom. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito boa noite. Tchau, tchau.